Olá, aqui é o Vitor e hoje a gente vai falar sobre as 5 perguntas mais frequentes sobre opções, tá? Eu estou baseando essas 5 perguntas nas perguntas que eu mais recebo aqui no canal, seja lá no Instagram, @IgorEducação, lá no Telegram ou aqui nos comentários do YouTube também. Inclusive, se você ainda não faz parte do grupo no Telegram, é gratuito, tá? Lá tem um canal onde eu gero alguns conteúdos de graça de vez em quando e também tem um grupo de bate-papo onde a galera que me assiste aqui no canal fica trocando ideia lá sobre o mercado de ações, opções, etc, tá? Para entrar, basta você clicar aqui no link no primeiro comentário desse vídeo, é gratuito e é bem legal, cara, recomendo, quero te ver lá dentro, beleza? Então vamos lá, direto ao ponto, né? O primeiro tipo de pergunta que eu mais recebo aí sobre opções é referente a imposto de renda das opções, tá? De longe essa é a pergunta que mais chega aqui na minha caixinha de entrada aqui, tá? E eu tenho uma recomendação muito simples quanto a isso, que é o seguinte: contrate uma calculadora de imposto de renda. As calculadoras de imposto de renda que tem aí no mercado são bem baratinhas, tá? Tem algumas que você vai pagar R$20 por mês, outras 15. Tem algumas que eu já vi que custam menos de R$10 por mês se você assinar por um período um pouco mais longo, tá? Vale muito a pena esse investimento porque você não precisa gastar energia mental aprendendo a calcular imposto sobre opções, tá? Essa coisa é muito chata. Regra tributária para ações já é meio chato, para opções é bem mais chato ainda, tá? Então você não gasta energia tendo que aprender a fazer isso, tá? E segundo, porque uma calculadora te ajuda a prevenir erros de cálculo, né? Você não quer errar a conta quando você for pagar lá seus impostos para a Receita Federal, né? Então, é mais interessante você calcular esse imposto com uma calculadora, porque aí você evita erros, né? Não dá para dizer que é a prova de balas, você vai ter que acabar dando uma olhadinha, conferindo tudo mais, vendo se pelo menos faz sentido, mas você já tem algo em que se basear, né? Que é uma calculadora que você contratou para fazer essa conta. Geralmente a utilização dessas calculadoras é muito simples, tá? Você provavelmente vai ter que subir lá as suas notas de corretagem, tá? Ela já automaticamente vai pegar todas aquelas informações ali que estão nas notas e já vai te expelir quanto que você tem que pagar, já vai te dar a DARF meio que montadinha ali, né? O que você põe em cada campo, etc. Então eu realmente recomendo que você contrate uma calculadora dessa. O segundo tipo de pergunta que eu mais recebo é sobre as corretoras. Mais especificamente, a pergunta sempre chega assim: Vitor, qual é a melhor corretora para operar opções? Ou então, Vitor, qual corretora você usa? Essa pergunta é muito difícil de responder porque as corretoras mudam as condições de tempos em tempos, né? Então eu teria que ficar entrando no site de cada corretora de tempos em tempos para olhar qual que é a melhor corretora no momento para operar opções, tá? As corretoras que eu mais uso, eu tenho conta em várias corretoras, mas as que eu mais uso já não oferecem mais as condições que ofereciam na época que eu entrei. Então eu ainda tenho as condições da época que eu entrei, mas essas condições não existem mais para novos entrantes, tá? Então é até difícil de recomendar qual que você usa. Se você entrar hoje nas corretoras que eu uso, você vai pegar uma condição diferente das condições que eu peguei na época que eu entrei, tá? Apesar disso, eu fiz um vídeo falando sobre corretoras aqui no canal, tá? Eu vou deixar ele aqui na descrição do vídeo, um link para você assistir, onde eu falo lá as 3 corretoras que eu mais gosto para opções, tudo bem? Principalmente baseado ali em qualidade da corretora, né? As taxas eu até falei lá, citei no vídeo, mas já podem ter mudado aí há muito tempo. Então dá uma olhadinha lá, porque tem pelo menos as corretoras em que você consegue vender as suas opções em paz, ter menos interação, ter que ligar menos para a corretora para pedir coisas, né, e tudo mais. Então isso já ajuda bastante a sua vida aí. Terceiro tipo de pergunta que eu recebo bastante é sobre exercício antecipado, né? Então as pessoas perguntam: olha, eu vendi uma put e a ação caiu, eu vou ser exercido ou só no dia do vencimento? Ou eu fiz uma venda coberta aqui com calls e a ação disparou e eu tô com medo de ser exercido, isso vai acontecer só no dia do vencimento ou pode acontecer antes? E daí, para a gente explicar isso, né, eu preciso que você entenda 2 conceitos, que é o conceito de opção europeia e opção americana. As opções europeias, elas só podem ser exercidas, né, o direito só pode ser exercido no dia do vencimento, tá? As opções americanas, elas podem ser exercidas até o dia do vencimento. Então, em qualquer momento até o dia do vencimento. Aqui no Brasil, todas as puts são europeias. Então, se você vender uma put lá,
você só será exercido se a put estiver dentro do dinheiro no dia do vencimento, beleza? Já as calls têm europeias e americanas. Se você vender uma call europeia, mesma regra se aplica, você só será exercido no dia do vencimento, tem zero chance de ser antes. Já se você vendeu uma call americana, existe sim uma chance de você ser exercido antes do vencimento, mas essa chance é minúscula, é pífia, é muito pequena. A primeira alternativa para que aconteça exercício antecipado é que o dono da opção lá, né, o cara que tem o direito, ele errou. Ele não tem conhecimento suficiente e acabou exercendo a opção antes do tempo, tá? Se ele fizer isso, é ótimo para você, porque basta você remontar a operação e nesse processo de ser exercido e remontar, você acaba ganhando um prêmio dobrado. Então, o cara que exerceu a opção antes do tempo deixou dinheiro na mesa e você que foi exercido antecipadamente ganhou dinheiro de graça. Então, dá para imaginar que esse é um negócio que não acontece com frequência, né? É muitíssimo raro. Se acontecer, levanta as mãos para o céu e agradece. Uma outra alternativa em que pode acontecer exercício antecipado é se aquela opção já secou todo o valor extrínseco dela, né? Ou seja, ou ela ficou muito dentro do dinheiro, ou então está muito próximo do vencimento e a opção não tem mais valor extrínseco, tá? Nesse caso, o dono da opção pode até escolher por exercer o direito dele, ao invés de vender a opção no mercado e realizar o lucro. Mas mesmo assim é difícil de acontecer, principalmente por causa das taxas relacionadas ao exercício de opções e também da corretora lá, né? Então é muito mais fácil para o cara vender essa opção para alguém do que exercer esse direito. Sai mais barato do ponto de vista de taxas, tá? O cara só vai exercer mesmo, assim, provavelmente, se faltar liquidez. Se falta liquidez, aí tudo bem, né? Aí o cara é obrigado a exercer, porque ele não consegue ir lá no mercado e vender a opção dele para realizar o lucro dele. Então ele vai exercer o direito dele, tá? Mas isso provavelmente vai acontecer muito perto do vencimento e só se a opção não tiver liquidez e tiver pouco valor extrínseco. Ou seja, condições muito raras de acontecer, tá? É muito improvável que você seja exercido antes do dia do vencimento. E se for, vai ser um pouquinho antes do dia do vencimento. Até porque quando o valor extrínseco da opção vai secando, você já começa a pensar em rolar ela, né? Então é muito difícil ser exercido mesmo, tá? Só se você esquecer, der uma moscada lá e der o azar ainda de o dono da opção te exercer, o que é algo muito raro. Vamos lá, o quarto tipo de pergunta que eu recebo é: Vitor, quanto que rende a venda coberta, mais ou menos assim, por mês? Bom, não precisa nem dizer que essa pergunta é impossível de ser respondida, né? Não tem como prever o futuro. A venda coberta é uma operação que tem uma ação e uma opção. São dois instrumentos de renda variável. Não tem como saber no futuro como esses dois instrumentos vão se comportar, tá? Se eu soubesse, já estaria bilionário. Então não tem como garantir rentabilidade com instrumentos de renda variável, tudo bem? Renda variável varia, você pode ter lucros ou ter prejuízo. Aí a pessoa pergunta, mas não tem como fazer ali uns 2% ao mês vendendo calls e tal? Cara, não tem como cravar isso, tá? No mês que a ação subir, você vai ganhar mais de 2% naquele mês. No mês que a ação cair, você provavelmente vai sair aquele mês no prejuízo, tá? O mais próximo que a gente chega de verificar a rentabilidade de uma certa estratégia é fazer um backtest, ou seja, aplicar essa estratégia usando o passado como referência, né? Eu tenho um vídeo mostrando 30 anos de backtest de venda coberta lá nos Estados Unidos, no SP500, tá? O resultado foi o seguinte: nos últimos 30 anos, se você tivesse aplicado venda coberta sobre lá as ações do SP500, você teria tido menos risco do que o SP500 e mais retorno do que o SP500. E isso é o máximo que dá para dizer sobre a rentabilidade de uma estratégia. Não tem como garantir que ela vai ser rentável, não tem como garantir o quanto ela vai render, porque são instrumentos de renda variável. Eu vou deixar o link para esse vídeo dos 30 anos aqui nos cards e também na descrição desse vídeo aqui, tá bom? Então se você quiser conferir esse backtest que foi feito com a venda coberta lá nos Estados Unidos, já clica no vídeo lá e confere esse backtest. É bem legal esse vídeo, foi um dos vídeos que eu mais gostei de fazer porque é um estudo muito interessante. A quinta pergunta que eu mais recebo, né, é o seguinte: Vitor, o que eu faço quando eu compro a ação lá para fazer uma venda coberta e aí a ação começa a cair
e aí eu não consigo mais fazer venda coberta. O que fazer nesse caso? Olha, tem várias coisas a se fazer, tanto para não entrar nessa situação em que você compra uma ação e ela começa a derreter muito, quanto para, uma vez que você já entrou nessa situação, como que você remedia isso, tá? Tem vários planos de ação para fazer isso aí, tudo bem? Lá no curso Aprenda a Venda Coberta, eu tenho pelo menos 2 aulas falando sobre isso. Uma focada em como não entrar nessa, né? E uma focada em, cara, não teve jeito, comprei a ação, ela despencou, o que eu faço agora? Tudo bem? Infelizmente não dá para responder essa pergunta muito rápido, porque tem várias coisas para falar, né? Mas lá dentro do curso Aprenda a Venda Coberta, eu consigo falar um pouco mais longamente sobre esse assunto. Falando sobre o curso Aprenda a Venda Coberta, é uma boa alternativa aí para você se dar de presente de Natal, tá? É um curso muito interessante que vai te ensinar a operação de uma maneira organizada, né? Te ensinar desde o início lá o que são opções, vai te levar até a sua primeira venda coberta, tá? Os alunos falam muito bem do curso, isso tem me deixado bastante feliz. E além das aulas gravadas que tem lá, tem também um grupo no Telegram, onde os alunos se encontram lá para trocar ideias, né? Um grupo exclusivo dos alunos, só para falar de venda coberta, tirar dúvidas sobre esse assunto. Eu tô lá no grupo também, converso lá com vocês. Então, é muito interessante esse curso, tudo bem? Se você quiser aprender mais sobre esse curso, ver como que são as aulas por dentro e tudo mais, eu gravei um vídeo, esse vídeo aqui, ó. Basta você clicar nesse quadradinho aqui e você vai ver como funciona o curso Aprenda a Venda Coberta por dentro, tá? Eu mostro lá o que tem aula lá dentro, falo das condições, falo das garantias, falo de tudo, beleza? Tá um pouco desatualizado já, porque eu já gravei algumas aulas novas depois do dia que eu gravei esse vídeo aqui falando sobre o curso. Mas, se você quiser dar uma olhada lá por dentro, basta entrar nesse vídeo aqui e conferir. E eu espero te ver lá dentro da minha turma também, beleza? Te vejo no próximo vídeo. Grande abraço!